Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição é a lição de número 8. Nós vamos estudar Jesus viveu a experiência humana. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares. Nós estudamos aí assuntos relacionados à cristologia. Nós estudamos a encarnação do Verbo, Deus é triuno, Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai, as naturezas humana e divina de Jesus, a união hipostática. E hoje nós vamos estudar aí Jesus viveu a experiência humana. Nós vamos ver aqui no texto áureo: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Esse versículo é Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galiléia, andava pela Galiléia, curando, pregando o evangelho, e tudo isso ele fazia entre o povo. Então Jesus viveu aí socialmente, ele interagia com o povo. É isso que nós vamos aprender nesta aula. Verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica em classe está em João 1:43-51, Filipe e Natanael, Jesus encontrando com eles, e Mateus 26:37-42. A introdução está escrito assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Jesus. Nós vamos ver o tópico 1, a experiência humana no ministério de Jesus. Vai mostrar aí que Jesus viveu uma vida social comum como todos os homens. Jesus, ele nasce como homem. O ventre de uma mulher, ele amamenta, ele tem uma infância comum como todas as crianças, ele tem uma adolescência, ele cresce, com 30 anos ele é batizado, inicia o seu ministério, mas em meio a tudo isso, Jesus ele viveu como um ser humano comum. Nós podemos aprender isso lendo as Sagradas Escrituras e percebendo os locais que Jesus frequentava. Jesus esteve com Levi, que era um publicano, e naquela ocasião eles vão indagar, os fariseus vão indagar, murmurar, perguntar como pode comer, se assentar, comer, ter comunhão, estar entre pecadores e publicanos. Os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos. Como pode Jesus sentar, estar com esses homens, frequentar a casa destes homens? Jesus interagia, ele conversava. Interessante que em tudo isso aí Jesus ensinou também. Nós já falamos mais sobre esse assunto, mas Jesus ensinou a nós termos uma vida social. No capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus vai usar para nós ser manso, para nós ser misericordioso, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os pobres de espírito, bem-aventurados pacificadores, aquele que leva a paz. São tudo comportamento que nós teremos com pessoas, com outras pessoas. E isso demonstra o ensino de Jesus a termos uma vida social. Demonstra que Jesus se preocupou com a nossa interação com a humanidade, a nossa comunicação com o próximo. Tanto é que ele ensina
que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E como que nós vamos demonstrar, né, esse sentimento a uma pessoa? Nós vamos amar se comunicando, se aproximando. Jesus ensina os seus discípulos que deve amar as outras pessoas para ser o seu discípulo. Então, é comunicação, é se aproximar, é interagir, é estar com outras pessoas, é entender o problema da outra pessoa, é tentar ajudar de alguma forma. Então, o ensino bíblico é a termos uma vida em comunidade, uma vida de proximidade das pessoas. Jesus ensina, através dos seus ensinos. É interessante que o comportamento de Jesus demonstra aquilo que ele ensina, tanto na prática, como ele ensina de uma forma prática aquilo que ele também ensinou na teoria. Ele ensina nós a fazer e faz da forma que é para ser feito. Jesus falou, deixe vir a mim os pequeninos. Ele se relacionava com as crianças, conversava com as crianças. Não era comum adulto se relacionar com crianças naquela época. Jesus se relacionou com a mulher samaritana ao meio-dia. Além de se relacionar com uma mulher, ainda era samaritana, sendo ele judeu. Então Jesus quebra alguns paradigmas, mostrando que devemos ser afetivos, filantrópicos, ter um comportamento que atrai pessoas, ao mesmo tempo que atrai pessoas, irmos ante as pessoas. Não ficar de braço cruzado. O ato de evangelizar, de visitar, é viver em comunidade. É viver de uma forma socialmente. Interagir, se comunicar, se preocupar com as pessoas. Jesus demonstra isso também, que ele viveu a experiência humana, desde todos os aspectos, ele sendo pleno homem, pleno Deus, que nós aprendemos em aulas anteriores, mas ele também participa de momentos com as pessoas. Ele percorria as ruas da Galileia. Quando ele chega a Natanael, inclusive vai dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mostrando a simplicidade de Jesus. E vem de um lugar que para muitos era um lugar nenhum, lugar que não tinha como ter um representante, um profeta, alguém importante naquele lugar. Mas Jesus também vai demonstrar, ele vai a um casamento. É interessante isso aí, que se Jesus estivesse entre nós hoje, ele iria em aniversários, ele iria em casamentos, ele participaria de festas, porque ele vivia de uma forma social. Os ensinos de Jesus é para isso, para nos comunicarmos, não sermos. A gente encontra às vezes irmãos, pessoas que não sei se tem algum problema ou está amargurado, nem cumprimenta com a paz do Senhor direito, não se comunica. Não precisa ser aquela pessoa falastrão. Não. Mas dizer boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem? Como você está? Nós falamos que somos uma família. Às vezes nem entre nós mesmos nós nos comportamos como se deve se comportar. A paz do Senhor. E vira com aquele rosto, sério, delegado, autoridade, e não se comunica. Jesus se comunicava com crianças, com mulheres. Jesus, ele tinha o prazer de conversar com as pessoas. Como aprendemos, esteve na casa de Levi, o publicano, ia nas casas para curar pessoas. Esteve na casa de Marta e Maria, casa do seu amigo Lázaro, lógico, para levar o evangelho. Hospedeiro, ensinava a hospedar pessoas, a receber pessoas.
Então Jesus viveu a experiência humana. Jesus trabalhava. Jesus tinha uma profissão, ele era conhecido na comunidade onde vivia, no lugar onde vivia, pelo seu trabalho. Isaías, no capítulo 53, verso 2 ou 3, vai falar que seria experimentado no trabalho. Quando fala alguns sobre Jesus ali, do sofrimento, fala que ele também seria experimentado no trabalho. Isaías 53. Isaías 53. Vou encontrar aqui rapidinho. Vamos lá, meu povo. Olha lá. Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. É experimentado no trabalho. Se nós vermos em Mateus 13:55, vai mostrar aí que seu pai trabalhava, que era José. José tinha uma profissão. E essa profissão é herdada por Jesus. Jesus aprendeu a profissão com o seu pai. 13:55 de Mateus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, é o 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Não é este o filho do carpinteiro? Aí Marcos ali mostra José sendo carpinteiro. E Marcos 6:3 mostra Jesus aí fazendo o mesmo trabalho, tendo a mesma profissão do pai. Em Marcos 6:3, que é um versículo da nossa lição. Olha só o que está escrito. 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então Jesus tinha uma profissão, ele trabalhava. Ao mesmo tempo que ele diz lá, para identificar a sua divindade, falando da sua divindade, que o Pai trabalha até agora e eu também, na prática, como homem também, ele trabalhou. Não para fazer o que o pregador anda dizendo aí, até conhecido, que Jesus usou a sua divindade na carpintaria para fazer móveis, em um passe de mágica, comprou uma casa na praia, de frente para a praia. Heresia. Jesus não usou a sua divindade, ele demonstrou a sua divindade. Ele não hesitou em falar que era o próprio Deus, mas não usou a sua divindade em momento nenhum, ainda mais para os seus interesses. Heresia, está repreendido. Jesus, ele é pleno homem e pleno Deus. Então Jesus trabalhou. A importância de trabalhar. Deus cria o trabalho. Tem uns aí dizendo que quer viver da obra. Viver da obra vai trabalhar de servente, de pedreiro. É uma profissão digna. Não estou dizendo aqui que não pode uma pessoa ser paga pelo ministério. Pode. Pastores, setoriais e outros. Mas isso tem um momento certo, a hora certa, se for para acontecer. Se não, os pregadores itinerantes cobrando altos preços para pregar, para ensinar. Não sei até onde isso vai. Não estou dizendo que o obreiro não seja digno, não é isso que eu estou dizendo. Mas o nosso interesse não é esse. A nossa busca não deve ser essa. A nossa busca tem que ser o reino dos céus. Se desgastar pelo Evangelho.
se desgastar pelo nosso próximo. Isso é viver em sociedade, desgastar pelo nosso próximo. Jesus ensinou. E voltando ao assunto, Jesus trabalhou. É necessário que nós trabalhamos também. Acordamos cedo. É ganhar dinheiro sem trabalhar. Melhor forma de se ganhar dinheiro, cuidar da família, sustentar a família, crescer de uma forma financeira é trabalhando. Jesus trabalhou. Alguém diz aí que ele sustentou a sua mãe, porque o seu pai era morto, né? José vai aparecer a última vez, texto bíblico, com Jesus com 12 anos. E Jesus trabalhou para sustentar Maria e seus irmãos. Irmãos, diz o texto, não primos. Né? Ensina aí que Maria foi virgem de uma forma perpétua. Não teve mais filhos. É heresia, é mentira. São irmãos, meios irmãos de Jesus. Tá bom? Então, Jesus, ele teve irmãos e trabalhou. Pense, melhor forma de se ganhar dinheiro, de sustentar a nossa família, o necessário, é trabalhando. Jesus deu exemplo na sua vida em comunidade, na sua vida social, nos ensinando na prática. Jesus com crianças, deixe vierem os pequeninos, com a mulher samaritana, como aprendemos. Então Jesus demonstra que vive em sociedade. Nós, no tópico 1, nós vamos ver aqui aparecer alguns grupos, né, os saduceus, os fariseus, os herodianos, né, os fariseus, ali pessoas bem apegadas à lei, separados, que era contrário a Jesus, separado dos saduceus. Alguém diz que era separado em momentos até entre eles mesmos. Tinha dificuldade de viver em sociedade. Eles não cumprimentavam quem não era fariseu. Eles não conversavam. Eles conversavam para demonstrar a sua arrogância. Eles não conversavam com os simples. Não conversavam com as pessoas humildes, de uma classe social inferior. Os saduceus, os herodianos, que eram aqueles que lutavam pela causa de Roma, para que Roma permanecesse no poder, pela causa de Herodes, pagamento de impostos, defendiam Herodes e defendiam também Roma no poder. E tem outras duas classes que não foi aqui mencionada, mas tem os zelotes também, dois grupos, né, de hereges, facções religiosas. Os zelotes, que inclusive Jesus escolheu o Simão, o zelote, que era aqueles que era uma facção já voltada ao terror, para expulsar Roma, tirar o domínio de Roma. Era uma facção aí que não queria a presença de Roma ou ali entre os judeus, e usava da força. E tem também os essênios, que mostra aí também o oposto de Jesus. Os essênios, eles se retiravam como os monges, né, para os mosteiros, não se apresentavam à sociedade, nem mesmo para difundir a sua fé. Ficavam longe da sociedade, ficavam aí sem se revelar ao povo, ficavam isolados. Os essênios eram assim, eles iam para o deserto para estudar a Torá. Jesus não. Jesus se apresentou à humanidade. Foi em casamento, abraçou crianças, interagia, conversava. Foi na casa de Maria, de Marta, na casa de publicanos, pecadores. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus viveu a experiência na essência,
como homem, ele ensinou, falou para que nós nos comportássemos dessa maneira. Gostaria de fechar com um versículo, esse assunto, que está em 1 João, capítulo 4, verso 20, que diz assim: Jesus viveu toda a experiência humana sem pecado. Toda a experiência humana Jesus viveu. 4:20. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Viver em sociedade, irmão. Se comunicar. Saber a necessidade do próximo. Como que eu vou aborrecer o outro? E dizer que estamos com Deus, que vimos a Deus, que somos cristãos, que estamos cheios do Espírito Santo, estou pingando azeite. Se o nosso comportamento com o nosso próximo não diz isso. Estou cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, viver a plenitude do Espírito Santo, é exalar as virtudes do Espírito Santo na sua vida. E as virtudes do Espírito Santo que está em Gálatas é comportamento com pessoas. Paz, alegria, mansidão, amor. São virtudes que vêm do amor, que é comportamento com outras pessoas, se comunicar. Jesus ensina isso no Sermão do Monte. Mansos, pobres de espírito, pacificadores, aquele que leva a paz ao próximo. Mas, no tópico 2, vem aparecendo as heresias que negam a humanidade de Jesus. Vou ser bem sucinto, rápido. A primeira é o apolinário. Ele vai dizer, o apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Ele vai negar que Jesus tinha um espírito humano, que o verbo de João 1 substituiu o espírito. Jesus é homem em essência, Jesus Cristo, homem. Corpo, alma e espírito. A única diferença de Jesus conosco é que ele não pecou, ele não tinha natureza humana, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas as demais, todas as experiências Jesus viveu. Ele chorou, ele se alegrou, ele conversava. Então, Jesus tinha espírito. Tanto é que no ápice da cruz, no momento da morte, ele vai dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A segunda é monotelismo, outra heresia que surgiu, que é de Sérgio, de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade, um só Deus, um só homem, uma só vontade. Mas Ezequiel Soares vai fechar dizendo que Jesus vai demonstrar sofrimento. Interessante isso aqui. Jesus no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Vontade de Jesus. Mas não seja como eu quero, não, mas seja como tu queres. Não seja a minha vontade, mas a tua vontade prevaleça. Jesus tinha vontade, ele fecha dizendo, mas uma vontade submissa à vontade divina. Então não era uma vontade. Esse Sérgio de Constantinopla perde aqui. Mas o concílio de Constantinopla, em 61, considerou o monotelismo aí
uma heresia. Uma heresia, os concílios que aprendemos aí durante o estudo de Cristologia que tivemos nessa revista, foi muito importante para nós conhecermos, entendermos aí a divindade e a humanidade de Jesus, e fechando agora com Jesus, o comportamento dele perante a sociedade, ele vivendo a experiência humana, fazendo, se comportando como homem nos lugares que ele esteve. Esses dois homens, tenta negar aí de alguma forma, o primeiro, Jesus não tinha espírito, mas Jesus foi 100% homem, ou melhor, pleno homem e pleno Deus. A plenitude do homem nele e a plenitude de Deus nele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vemos aqui no segundo, uma só vontade, também aí perdendo, porque a vontade de Jesus estava submissa à vontade de Deus. Nós vamos ver no tópico 3 as heresias, em nosso tempo, que são apresentadas na atualidade, atuais. Ele vai usar aqui o movimento da nova era, vários grupos ocultistas, costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Ele vai falar que Jesus esteve em 3 lugares, que a Bíblia afirma, que é no Egito, em Israel, lógico, o lugar do seu nascimento, e também aí na Fenícia, que hoje é o Líbano. Esteve nesses 3 países. Jesus andando, percorrendo navios, barcos, embarcações de um lado para o outro, vivendo em sociedade. 3 lugares. Então ele não esteve na Índia. E os Mormons, temos os adeptos dos Mormons aí crescendo também em território brasileiro. Eles ensinam aí que Jesus esteve na América, em especial nos Estados Unidos, no ano 34 depois de Cristo. Jesus veio aqui com o corpo transformado, pregar o Evangelho. Tanto é que eles têm a Bíblia dos Mormons, que diz aí, a Bíblia americana, não a tradicional que nós temos, mas eles trazem essa visão, que teve uma visão e que Jesus esteve aqui. Nós aprendemos que Jesus esteve no Líbano, que hoje é o Líbano, em Israel e no Egito, Estados Unidos, entendendo que a América foi descoberta aí no século XV depois de Cristo, com a vinda de Cristóvão Colombo, os espanhóis, depois os portugueses, 1492, a descoberta. Bem, mas havia aqui os povos antigos, civilizações, os incas, os maias, os astecas, os olmecas, os indígenas brasileiros, o território brasileiro, na América do Sul, e eles acreditam que Jesus esteve aqui. Heresia. Jesus esteve aqui e está aqui por meio da tua palavra. Ele está conosco todos os dias. Ele está presente. Mas não que ele esteve em corpo. Não há nenhuma comprovação bíblica, e também histórica, que Jesus esteve nestes lugares. Tudo que se aparecer de história é contestado. Não tem veracidade. E biblicamente não. Então Jesus, é interessante que Jesus, ele era visto como alguém na comunidade. Ele tinha parentes, mãe, irmãos, primos. Os irmãos que eu citei não eram primos, são irmãos, meio irmãos. E Jesus, como falamos aqui, agora estamos concluindo o assunto, trabalhou, viveu em sociedade, se comunicava, ensinou seus discípulos a se comunicar.
a atrair pessoas, a ir até as pessoas, a ser filantrópico, a ser pessoas que manifestam bem a sua pessoa. Isso é ser cristão, manifestar Cristo. Nós somos cristãos. Paulo vai dizer que nós temos um ministério da reconciliação. Como que nós vamos reconciliar pessoas se nós não temos, se nós escolhemos ambiente onde está, pessoas a quem conversar? Jesus não fez acepção de pessoas. Ele viveu a experiência e tratou todos de uma forma igual. Na conclusão, gostaria de ler e terminar o assunto. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos, como homem. Jesus é pleno homem e pleno Deus. Jesus esteve entre os homens, Deus conosco, e se comportou como homem. E não pecou, não herdou a natureza humana interna, mas como homem, ele fez tudo o que um outro homem fez, porque ele foi pleno homem. E ele é pleno Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão à escola bíblica dominical para juntos interagirmos e aprendermos a palavra de Deus. Deus abençoe.